Hello, ladies! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que gera muita dúvida. Eu sei, porque eu também já fui estudante, eu ainda sou estudante, né? Ainda estudo inglês, mas esse assunto gera muita confusão. Porque quando a gente traduz esses dois verbos, que é o make e o do, os dois são fazer em português. Então não faz muito sentido para a gente o que utilizar do e o que utilizar make. Então hoje a gente vai ver três formas de usar o do e o make sem se confundir mais e sem errar mais essas collocations, né? Que a gente chama, que são as palavrinhas, collocations são as palavrinhas que combinam, que vão super bem juntas. A gente vai falar sobre isso, fica aqui até o final desse vídeo. Mas antes, já não esquece de se inscrever no canal, caso você não esteja inscrita, para receber todas as notificações de vídeos novos, de conteúdos e de lives também que acontecem aqui toda quarta-feira às 8 horas da noite, tá? É uma aula que a gente tem ao vivo para poder interagir. Não esquece de se inscrever e curtir esse vídeo. Bora lá para o nosso conteúdo, então. Você ainda confunde o make com o do, isso pode prejudicar aí a sua confiança ou até a forma como você é vista, porque isso é as pessoas que sabem inglês, elas percebem esse erro. E aí pode até prejudicar a tua comunicação, e isso é muito importante. Mas é legal que a gente trabalhe também um pouco de acurácia, que é realmente falar da maneira correta, para que a comunicação chegue, a mensagem chegue. Então hoje a gente vai ver três formas de usar o make e o do para não errar mais. Então vamos começar falando do do, primeiramente. O do você vai usar principalmente para trabalho, tarefas e atividades. Como é que isso funciona na prática? Eu trouxe aqui alguns exemplos, vou lê-los para vocês. Por exemplo, que nem eu falei, né? Tarefas, trabalho e atividades. Então vamos lá, quando você fala I need to do this task, você faz uma tarefa, que nem eu falei, a gente utiliza do para tarefas, you do a task. Então, I need to do this task. I'm doing some work right now. Do work. Tá? Você utiliza do com work. E quando você fez muita coisa, por exemplo, atividades, quando você fala, por exemplo, I did a lot today. Tá implícito, você fez várias atividades, várias tarefas. Então, I did a lot today. Para você entender de uma vez por todas, o do a gente utiliza quando o foco é mais na ação. Por exemplo, algo mais geral, sem criar nada do zero, sem criar nada específico. Agora, diquinha de ouro para você colocar na sua cabeça e diminuir muito os teus erros. Se você consegue substituir por trabalhar ou fazer uma tarefa, geralmente você vai usar o do. Entendendo isso, você vai ver que tem bastante diferença quando a gente fala de make, que é o que a gente vai falar agora. O make você vai usar, se o do a gente utilizava para atividades, trabalho e tarefas, lembra disso. O make a gente vai utilizar para criar, produzir e gerar resultado. O make realmente é para quando você cria alguma coisa ou quando você gera algum resultado. Vou dar alguns exemplos. I need to make a decision. A gente sempre make a decision. She made a mistake. A gente também usa make para mistake. E we are making progress. A gente make progress. Então, se você observar, quando tem o verbo make, geralmente tem um resultado claro e algo foi criado ou produzido. A gente fala de contexto de trabalho, o make ele vai aparecer muito quando a gente fala de decisões, make a decision, quando a gente fala de resultados, de progresso, make progress, e às vezes até de erros, make mistakes. E eu falei que ia falar para vocês três formas, né? Ai, meu dedinho. Três formas. Então, a gente viu o do, o make, e agora a gente vai ver o que confunde mais as pessoas, que são, que eu falei lá no comecinho do vídeo, que são collocations. Collocations são palavras que combinam juntas, elas dão um match. E elas são sempre desta forma, você não pode mudar, porque elas são collocations.
Então, por exemplo, a gente falou de algumas, make a mistake, a gente sempre make a mistake, não do a mistake. Então, make a mistake é uma collocation. Então, são palavras que dão match, que vão super bem juntas. A gente vai falar de algumas collocations comuns que você não pode traduzir, né? Então, tira da sua cabeça traduzir, porque não vai dar bom, vai dar ruim, né? Porque uma vez que make, do, traduzidos são só fazer. Então, algumas collocations comuns que você vai aprender a utilizar e não vai traduzir. Bora lá? Então, algumas delas a gente já até falou. Então, por exemplo, a gente sempre vai usar make com decisions, make a decision. Nunca do a decision, sempre make a decision. Então, você vai memorizar essas collocations realmente como expressões, como blocos. A gente chama no aprendizado de línguas de chunks, que são esses blocos de linguagem. Então, make a decision, make a mistake, do a task. Para fazer uma tarefa é sempre do a task. E para fazer o seu trabalho, lembra que a gente utiliza do para trabalho, do your job. Nesse caso, eu acho que a maior dificuldade do do e do make é realmente o fato de quando a gente traduz, os dois serem fazer no português. Mas, se você traduz, não vai dar certo. Então, deixa um pouco essa tradução de lado e começa a entender esses chunks, esses blocos. Até porque tem algumas coisas que não vai fazer sentido mesmo se você traduzir, que nem make a decision. Em português, a nossa collocation para isso é tomar, a gente toma decisões, a gente não faz decisões. Mas é uma collocation. Em português, a nossa collocation é tomar decisão, você não faz uma decisão. Então, é esse o jeito, é sempre isso, é sempre tomar decisão. Assim como no inglês é sempre make a decision, é uma collocation. Todas as línguas têm. Então, vamos de resumo rápido do que a gente viu, para você nunca mais errar essa questão do do e do make. O do a gente vai usar para tarefas, trabalhos e atividades. O make sempre para criar, produzir e gerar resultado. E algumas collocations que você não vai traduzir, que a gente memoriza o conjunto, os blocos de linguagem. E se você traduz tudo, esse erro vai continuar aparecendo e você não vai conseguir se comunicar com clareza, porque você vai estar traduzindo palavra por palavra. A gente aprender, e eu vou fazer outros vídeos sobre isso, sobre collocations, é muito importante, porque as collocations a gente meio que memoriza, porque é sempre assim, as palavras vão estar sempre juntinhas daquela maneira e a gente nunca vai mudar. E isso não é falta de estudo ou falta de inglês, é falta de prática de inglês real. Porque quando você escuta inglês de vida real, você vai ver essas collocations de maneira muito natural. E aí você vai acabar até internalizando, você vai ver alguma coisa do a mistake, e você já vai ver, isso aqui não tá certo, isso aqui é errado. Porque você já vai internalizando as collocations de forma correta. E como eu sempre falo, que fluência não é saber mais palavras, é saber usar as palavras certas. E agora, como a gente sempre tem uma prática bem rapidinha no final dos vídeos, para saber se vocês realmente entenderam e para vocês interagirem aqui nos comentários, porque aqui é um espaço muito legal para a gente interagir, para fazer correções e para praticar. Então, eu vou deixar uma prática bem rapidinha para você responder aqui nos comentários. Então, se eu te perguntasse, Hey, what are you doing? E você quisesse falar que está fazendo um trabalho, como é que você responderia aqui? Hey, what are you doing? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, what do we need next? O que nós precisamos a seguir? E aí você vai responder que a gente precisa tomar uma decisão. Como é que você escreveria que a gente precisa tomar uma decisão? Então, as duas perguntinhas que você vai responder em inglês nos comentários. Hey, what are you doing? Falando que você precisa fazer um trabalho. E what do we need next? Falando que a gente precisa tomar uma decisão. Galera, é isso. Eu espero que esse vídeo rápido tenha ajudado vocês a esclarecer um pouco melhor de quando usar do e quando usar make. Tá? É importante que vocês continuem tendo contato com o inglês real para entender essas collocations, o que vai com um, o que vai com o outro. Mas, de maneira geral, se você pensar nas diquinhas que eu dei aqui, vai te facilitar muito a vida. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, caso você ainda não esteja inscrita, curtir esse vídeo, ajuda bastante,
e indicar, por que não, esse canal aqui para algumas das suas amigas que estão nesse processo de aprender inglês. Galera, até o próximo vídeo. Muito obrigada por terem assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!